Olá, gente, tudo bem? Tem alguma coisa acontecendo aqui no meu celular que eu não sei o que que é. Vamos ver o que que é isso aqui. Acho que eu vou ter que entrar e sair de novo, porque tem um controle de câmera aqui que eu não sei o que que é isso. Ai, meu Deus do céu. Essas coisas novas a gente fica meio perdido. Cada hora vem uma proposta nova, diferente. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu sou muito internauta, né? Eu não sei mexer muito bem nessas coisas. Oi, Larissa, oi, Cândida, Rejane, querida. Sejam bem-vindas, Joana. Obrigada por vocês estarem aqui. Hoje eu resolvi falar de um tema importante para nós, né? Num momento desse que a gente está meio conturbado com tantas histórias diferenciadas por aí. Oi, Marisa, boa noite, sejam bem-vindos. E aí eu resolvi fazer essa pergunta para nós, né? Onde mora a paz, né? Então, nos tempos atuais, né? Falar de boa noite, Maria Cristina, tá boa? Falar de paz é falar de civilidade, né? E é uma coisa que começa dentro de nós. Oi, Marisa. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos só guardar mais 2 minutinhos. Eu, antes de começar, queria lembrar aí a turma que lá no YouTube tem todas as lives que vocês podem ver com calma, né? Escolher os temas que são mais importantes, que vocês gostam mais, né? E também, se vocês tiverem interesse nessa mentoria que eu vou começar agora, em abril, no início de abril, tá lá no meu site, em agenda, Curar o Curador, que é um treinamento, é um curso que eu dou, que é muito mais pessoal, né, do que um treinamento. Então, você treina praticando em você mesmo. É só entrar lá que vocês podem participar. Então, na realidade, o Curar o Curador é um trabalho importantíssimo para nós, que precisamos, né, estar inteiros dentro de nós, para que a gente possa alcançar e almejar essa paz que a gente tanto espera, né, que a gente tanto quer. E a paz, ela pode ser imaginada ou vivenciada de várias formas. Para cada pessoa, a paz tem uma forma de ser, né? Então, quando a gente fala em paz, né, eu acho muito interessante. Oi, Mi, querida. Você tá tão longe, né? Tá em Miami, tá do outro lado quase. Me lembra da frase do espanhol Seneca, um estoicista que faleceu em 65 depois de Cristo, né? Em que ele falava assim: nós estamos normalmente mais assustados do que machucados. E sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, assim, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Que nós vivemos muito mais um medo, uma realidade fictícia do que a realidade propriamente dita, né? Então, o estoicismo surgiu na Grécia Antiga, 2000 anos atrás, que propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza. E o que significava isso para eles? Né? Significava viver em harmonia consigo próprio, com a humanidade, com o universo. Para os estoicos, né, o universo era governado pela razão, né? O logos. E o logos, que era o princípio divino que permeava tudo. Na realidade, eu acredito nisso.
né? Porque para mim existe um logos, existe uma inteligência inata. Eu trabalho com isso há 30 anos e eu percebo isso todo o tempo que eu estou trabalhando com as pessoas, que existe uma inteligência inata em que eu acesso para saber o que é melhor para você, porque nós temos uma mente muito limitada, essa é que é a verdade. Infelizmente é a verdade. A todo momento nós estamos nos deixando invadir, né? Então, para os estoicos, esse universo era governado por essa divindade, por esse princípio divino, né, que permeava tudo e a todos. E eu acredito nisso. E a partir desses princípios, é possível a gente entender que uma pessoa estoica é aquela que não se deixa levar por crenças, por paixões, por sentimentos. Não é uma pessoa insensível, mas é uma pessoa que tem o domínio, né, o equilíbrio sobre isso, né, que são capazes de tirar a racionalidade. E, na realidade, assim, esses sentimentos, essas crenças e essas paixões, elas são capazes de tirar a nossa racionalidade, né? Na hora em que a gente precisa agir sobre os nossos desejos, as dores, os medos e os prazeres. Então, assim, se você não tiver nesse equilíbrio, se você não tiver esse eixo, você perde a razão. Na hora de uma briga, por exemplo, se você não tiver em equilíbrio, quantas vezes, né? Quantos acidentes e quantos assassinatos, às vezes, até acontece por conta da perda dessa razão, né? E por quê? Porque essas circunstâncias do medo, dos desejos, né? Daquilo que nós aumentamos o olho e o poder, né? Cobiçamos, né? Elas são infundadas, elas são irracionais, né? E normalmente, sempre nos colocam fora da realidade em situações, às vezes, muito delicadas. Essa é que é a verdade, né? E o que é a paz, né? De acordo com as escrituras sagradas? É o amor, é o perdão, é a tolerância, é a bondade, é a compaixão, é a paciência, a verdade. Isso são sinônimos de paz, né? E quando nós escolhemos viver segundo os ensinamentos de Cristo, a paz é uma consequência, né? Porque nós temos essa imparcialidade, né? E essa frequência de vibracional diferenciada dentro de nós. Mas, gente, tem que ralar, tem que orar, tem que invocar, tem que entrar na frequência. É uma vibração, né? Essa é uma frequência diferenciada. Ah, mas Selene, infelizmente a paz não depende apenas de nós. Quanta gente fala isso, né? Mas são as pessoas ao nosso redor que nos desequilibram, como que aquilo que elas fazem conosco, aquilo que elas deixam de fazer, né? Então, será que você está colocando a sua felicidade e a sua paz na mão do outro? Sim, quando nós temos que cuidar, às vezes, de doentes, ou alguém senil, né, ou alguém desequilibrado, que está momentaneamente doente, alguma coisa, ou quando nós somos atacados, né, insultados pelo desequilíbrio alheio, muitas vezes isso acontece, as pessoas estão muito desequilibradas, com problemas pessoais muito sérios, e elas reagem a qualquer coisa. E você que está na frente acaba levando a porrada. Então, isso tudo pode realmente nos preocupar, nos abalar momentaneamente. Mas se nós estamos em equilíbrio, é muito mais fácil lidar com essas situações externas. Entenderam? Porque como a gente olha para o mundo, a gente olha para o universo está em constante movimento e mudança. E nós também. Sem sombra de dúvida, a não ser que a gente fique paralisado, que a gente fique estagnado nas nossas buscas, né, pessoais de evolução. Porque essa que é a verdade, nós precisamos evoluir. Então, o que depende de nós é manter o equilíbrio diante das circunstâncias.
Falar me dá uma sede danada. Mas é que eu bebo muita água mesmo. E é importante, né? Então, assim, o que depende de nós é manter o equilíbrio diante das situações. E isso, realmente, às vezes, é o mais difícil. Mas é o que nós precisamos fazer, aprender a fazer. Porque só isso pode trazer a paz que a gente procura, gente. Não tem outra forma. E de que forma nós vamos fazer isso? Autoconhecimento. Não tenha dúvida, né? E não é no mundo que a gente vai encontrar, né? Que nós vamos encontrar, porque não é nada de fora que traz isso para nós, que traz a paz, que traz o amor, que traz a felicidade. Não é aquilo que o outro me traz, não é aquilo que o mundo me traz. É aquilo que eu conquisto dentro de mim. Essa é que é a verdade. Na realidade, é como nós vivemos internamente a nossa vida nessa dimensão em que nós estamos. O que pode nos trazer a paz são as virtudes internas, como a coragem, a justiça, o autocontrole, a sabedoria nas ações, né? Então, assim, aí me faz lembrar de uma outra frase bem inteligente do estoicista Marco Aurélio. Ele diz assim: se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Isso quer dizer o quê? Você se desequilibra quando você deixa de estar na sua justa razão. Razão é aquilo que você tem dentro de você, né? Se nós equilibramos e se estamos sempre à procura de soluções para os nossos problemas, nós temos uma razão. E a razão não é ter sempre verdade sobre o outro, tá? Porque isso é disputa de poder, né? Isso pode ser arrogância, pode entrar em outros níveis de consciência, né? Então, assim, quando nós buscamos a solução para os nossos problemas, aí sim, nós podemos, de alguma forma, ajudar as pessoas a começar a olhar com outros olhos para esse movimento interno. Por quê? O movimento interno é que vai fazer uma vibração externa, é que leva para o mundo um estado pessoal. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente poder perceber o que está desequilibrando, né? Aí você fica doente sem saber o que é. A doença é um aviso, é algo que chega e diz assim: olha só, presta atenção nessa dorzinha aí, porque isso aí tá querendo te dizer alguma coisa. E aí a gente corre atrás, né? Oi, Elsa, querida, tá lá em Portugal, tá em Roma, está a passear, minha querida. Saudade de você. Passei por mim, adoro essas terrinhas aí. Bom, então, por isso, sempre que eu falo com vocês, estudem, se trabalhem, tenham um olhar sistêmico, para que possam ter uma qualidade de vida melhor, gente. Não tem outro jeito da gente buscar essa paz interna, porque senão a gente sempre vai ficar na codependência. E não existe pior, nada pior neste mundo do que a codependência, entendeu? Então, assim, uma oportunidade de vocês trabalharem agora e buscar essas soluções, né, se autotrabalhar para esses desequilíbrios internos, é agora fazendo o curso de Curar o Curador. Curar o Curador é o seguinte: não sou eu que curo você. Quem é o curador? Curador é esse que habita dentro de mim. Ele que me cura, eu é que me curo. Né? Não é o outro que vai me curar, o outro vai facilitar uma possibilidade de um olhar diferente, de eu ter uma perspectiva diferente. Esse que é o grande barato, mas para eu poder oferecer a você um outro olhar, eu tenho que estar trabalhada, não tem jeito, gente. Já falei sobre isso em várias lives. Elcinha, Assis, terra de Santa Clara e São Francisco, rogando que nos abençoe. Amém, Jesus, Maria, José. Com certeza, ore por mim e por toda a humanidade aí, minha amiga, que a humanidade está precisando dessa mudança interna, né? Então, a paz é uma energia que traz equilíbrio. Ou seria o contrário? É manter o equilíbrio diante das situações é que nos traz paz. O que vocês acham disso, né? Eu coloquei essa pergunta para que vocês pudessem pensar dentro de vocês.
E aí eu trago uma frase que é do Epiteto, né? Que foi um filósofo também estoico, que diz: não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Então, assim, como você reage ao que acontece, né? Porque as coisas vão continuar acontecendo, as pessoas são diferentes de nós, pensam diferentes, têm culturas diferentes, têm ideias diferentes, foram embasadas desde a infância nas suas crenças pessoais, com família, com sociedade, com escola, com não sei o quê, um monte de coisa. Então nós já sabemos disso. Se a gente já sabe disso, o que me traz paz? É ficar brigando com o outro, conflitando para que ele pense como eu? Desculpe, isso não vai resolver o problema, né? A minha paz diz respeito a mim. Eu tenho que buscar o meu espaço sagrado, o meu equilíbrio pessoal. O que o outro faz com a vida dele, com a história dele, com os pensamentos deles, é um problema deles. Sinto muito, mas é a verdade. Porque nós não podemos controlar ninguém. Então, Epiteto reitera que uma das bases fundamentais para a ética do bem viver é diferenciar as coisas que estão em nosso poder das coisas que não estão no nosso poder. Então, o que é meu, o que é teu? O que eu tenho poder sobre isso e o que eu não tenho? Então, assim, se você tem poder de mudar isso aqui, é você que vai. Se eu não tenho poder sobre isso, por que eu vou perder minha paz porque você não está conseguindo? Presta atenção. Não quero dizer egoísmo. Isso não é egoísmo. É dar oportunidade ao outro de uma forma ética e de uma forma digna dele próprio encontrar o melhor caminho para ele. Porque não sou eu que vou mudar a vida dele. Se ele não quiser, não tem Cristo que mude, gente. Não adianta, né? Oi, Cecília, seja bem-vinda. Então, gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós percebemos, por exemplo, que estamos sofrendo por coisas que nós não podemos mudar, ou que compete ao outro, né? Se sofremos por isso, nós estamos fora da nossa realidade, tanto estamos fora de equilíbrio. Não resta a menor dúvida. Porque estamos querendo invadir uma possibilidade de ação do outro. Por isso, e na realidade, isso se chama o quê? Controle. Eu estou querendo controlar o outro. Mas essa é a minha função? Controlar a vida do outro e dizer para ele o que é certo e o que é errado? Desculpe. Isso não é a minha função. Isso tira de nós, na realidade, toda a nossa paz, todo o nosso equilíbrio. E tiramos a dignidade do outro e perdemos a nossa, porque ficamos fora do nosso lugar, né? Os homens não são perturbados por coisas, mas pela visão que possuem das coisas. Essa é uma outra frase de Epiteto que eu acho fantástica. Vou repetir. Os homens não são perturbados por coisas, mas pela visão que ele possui das coisas. Percebe o que perturba o homem? O que ele cria aqui dentro. Essa frase nos remete àquilo que eu já falei numa das minhas lives sobre o nosso sistema de crença. Então, tem muita live falando sobre isso lá. Em cada uma tem um detalhe diferente, né? Bom. Na realidade, o que ele está querendo dizer com isso? Que a forma como nós vemos as coisas não corresponde, na maioria das vezes, à nossa realidade. Isso nós vemos nas constelações, por exemplo, né? Na cinesiologia quântica também, quando a gente acessa e a pessoa diz, nossa, mas eu nem imaginava que isso tinha ligação com aquilo. E quando você tem uma constelação, você vê a mesma coisa. Nossa, mas isso estava ligado àquilo? É uma lealdade, é uma ressonância? Isso acontece. Uma outra frase interessante dele é assim, não tenha medo da pobreza, do exílio, da prisão ou da morte. Devemos ter medo do próprio medo. Do próprio medo criado, gente. A gente cria medo o tempo todo.
Sabe o que é medo? É falta de autoconfiança. O que é autoconfiança? É confidelidade a você. Quando você perde a confidelidade a você, você se coloca na mão do outro. Você se coloca a mão do mundo. Você não sei onde você fica. Você se perde de você. Essa que é a verdade. Né? Ou você está preso em algo do passado, ou você está olhando para o futuro e não está vivendo o seu presente. Porque você perde o controle sobre você mesmo. Isso é perda de equilíbrio, né? E o medo nos coloca em outro campo de realidade, daquilo que nós criamos baseado em que história? Né? Então, qual é a história que nós estamos olhando? É a história da minha avó, a história da minha mãe, que a gente acredita que a minha também vai ser assim? Daquele social que eu vivenciei? Não sei. Daquilo que eu aprendi, né? Como uma crença interna. Então, a maioria das dificuldades do homem, né? A dificuldade maior do homem é achar que ele sabe de tudo, né? E é impossível aprender ou se abrir para o novo, gente. Então, assim, bota na cabeça, não sei de nada. Então, assim, uma das coisas que eu ensino, por exemplo, aos meus alunos é que nós não sabemos de nada. Tanto na constelação como na cinesiologia, nós não sabemos de nada. Nós ouvimos o campo. Na cinesiologia, eu ouço a inteligência inata, né, da pessoa, porque eu acesso essa inteligência através de um tônus. E na constelação é o fenômeno da linguagem do campo dessa pessoa que eu estou a serviço, é que vai me dizer o que é necessário. Então, assim, quando nós nos colocamos dessa forma de achar que já sabemos de tudo, que sabemos mais que o outro está fazendo errado, por que ele não faz assim, de que o campo funciona assim, então você está com isso, talvez seja por isso. Isso não existe, gente. Isso é arrogância, né? A arrogância impera a mente ao invés da sabedoria. E aí, o que a gente está plantando? Ignorância. Porque toda vez que a gente ignora uma verdade, que a gente não estuda, que a gente não vai fundo para ver todas as partes, né? Porque existe um campo de polaridade. Não existe só um lado bom ou ruim. Tudo existe. Agora, o equilíbrio disso é que faz com que a gente seja equilibrado. Não é? É quando você equilibra essas duas partes dentro de você mesmo. Bom, então tem uma outra frase de Epiteto muito boa, que ele diz assim: um homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que ele não tem, mas ele se alegra com as coisas que ele tem. Então, é assim, quando você valoriza aquilo que você conquista e não fica olhando o que o vizinho tem, ou o que o outro tem, ou o que eu ainda posso conquistar, eu perco uma coisa, né? Eu perco a paz interna, porque eu estou sempre numa ganância externa, numa necessidade de poder. Então, assim, não é que a gente não possa sonhar, gente, não é isso que eu estou dizendo. Então, não modifique as palavras. Preste bem atenção. É aquilo que você tem agora que pode trazer mais para você adiante se você fizer o seu melhor agora, né? Então, assim, alegrar-se com o que tem, valorizar o que tem, faz com que você viva já nesse momento uma paz e um equilíbrio. Você não se desequilibra por isso, né? E nós nos perguntamos o tempo, né, todo, a todo momento, onde é e como ter essa bendita paz? Essa é a nossa pergunta o tempo todo. Agora, só nós podemos saber, porque cada um é que sabe da sua paz interna, né, do seu movimento. Nós precisamos, antes de tudo, nós precisamos buscar aquilo que tira a nossa paz, para resolver ou tentar solucionar. Só nós podemos solucionar, não podemos botar essa batata quente na mão de ninguém. Nós podemos buscar a ajuda de um profissional, com certeza. E isso nos ajuda muito, porque na maioria das vezes nós não estamos conseguindo enxergar a um palmo na frente do nosso nariz. A paz é a principal característica, né, de uma sociedade civilizada. Mas para que essa sociedade civilizada aconteça, cada indivíduo
isoladamente, precisa ter essa civilidade. E isso começa com essa busca interna, não tem outro jeito, com a mudança de pensamento. Então, começa dentro de nós, dentro de cada cidadão, em cada ação que ele tem no mundo, né? Essa que é a verdade. E aí eu fiz assim uma listinha aqui para não esquecer de atitudes essenciais de como viver em paz, né? Baseado nesse estoicismo, né? E nesse movimento de autobusca interna, né? De interação interna, de eixo, de equilíbrio, né? Então, assim, seja a paz que você deseja ver no mundo. Isso quer dizer o quê? Começa com você. Em vez de você cobrar do outro, seja você um exemplo para os seus filhos, para as suas relações, né? Então, como é que você gostaria que o outro agisse? Haja você primeiro. Seja a paz que você deseja ver no mundo, é importante que isso comece dentro de você, sempre. Então, entenda que amar não é controlar. Controlar o que o outro está fazendo, o que o outro deixa de fazer, como ele deveria fazer. Controle a sua vida. A sua vida é que o seu carro, que é a sua vida, é que precisa do seu controle, da sua direção, não o outro. O outro é capaz. Acredite, ele é capaz. Ele vai fazer diferente de você e não vai fazer errado. Ele vai fazer o melhor que ele pode. É dessa forma que ele vai evoluir, que ele vai crescer. Exerça o perdão. O perdão começa por você mesmo. Perdoar a você as suas culpas, os seus erros, em vez de ficar se cobrando ou projetando no outro a raiva do medo da sua incapacidade, porque ninguém é incapaz. Nós fazemos aquilo que é melhor, naquilo que nós podemos, no melhor que nós podemos. Então não se crucifique, não se maltrate, né? Então priorize o diálogo sempre, sem cobrar primeiro, sem exigir, sem criticar e sem julgar. Não dá, você tem que declarar o que você sente. O outro não é adivinha, começa por aí. Cuide da sua saúde, cuide de você, né? Vá buscar aquilo que não está bem em você. Seja espiritualmente, seja fisicamente, seja emocionalmente. Saúde é em todos os níveis. Saúde não é só física, porque ficou doente tem que ir ao médico, não. Saúde é alimentação, saúde é pensamento, saúde é a forma como você ama, saúde é a forma como você fala, né? Outra coisa é ser otimista. Ser otimista é dar valor àquilo que você tem, né? Não, isso aqui tá muito bom e vai melhorar cada vez mais, porque cada vez mais eu vou fazer. Ah, isso aqui não ficou tão bom? Não, isso aqui ficou o melhor que eu pude fazer agora. Então, o otimismo é algo que está sempre buscando e esperando que algo melhor aconteça. Isso também é uma forma de pensamento. Então, a gente tem que aprender a forma como a gente age no mundo, né? Sorria sempre para as coisas, em vez de fazer aquele olhar de pessimista, aquele campo pesado que a gente tem. Outra coisa é respeitar as diferenças. Isso é fundamental, gente, pelo amor de Deus, né? Então, respeito a diferença que o outro tem. O outro é diferente de mim, ponto. Agora, eu gosto dele porque a gente fez coisas boas, eu vejo a alma dele. Agora, o que ele faz com a vida dele é outra história. A não ser que o que ele faça são coisas muito chocantes, que não vibrem na mesma sintonia que eu, então eu não preciso conviver, é diferente. Outra coisa é agradecer tudo que a gente tem. A gente tem que agradecer o tempo todo. Agradecer que hoje você acordou, que hoje você está enxergando, que você tem braços, que você tem perna, que você consegue cheirar, que você tem tato, que você tem paladar. Gente, os nossos sentidos temos que agradecer todos os dias. E a gente esquece desses detalhes que são fundamentais para a nossa paz, para a nossa calma, para o nosso equilíbrio pessoal, né? E agradecer é manter essa ligação com algo maior, com o universo que coloca tudo para a gente viver o tempo todo,
né? E encontre o seu significado de paz. Encontrar o seu significado de paz quer dizer que cada um de nós, a paz é de uma forma, é diferente. Eu não posso dizer para você que a paz é deitar numa rede e ficar olhando a natureza. Pode ser para mim, para o outro pode ser outra coisa. Então, aquilo que te traz paz é aquilo que deixa você em harmonia, sossegado, em equilíbrio, né? Existe uma frase na Bíblia que retrata a paz interior. Busque a verdade e ela vos libertará. Essa frase é muito importante, gente, porque nós não sabemos a nossa verdade. A gente vê isso todo dia nos atendimentos. A verdade, o que nos liberta? É quando nós sabemos algo a respeito de nós que está nos causando doença, que está nos causando a emoção, desequilíbrio emocional, psíquico, mental, né? Mais uma vez, eu quero convidar vocês a vir fazer parte da mentoria do treinamento de constelação sistêmica Curar o Curador, né? Entre lá no meu site, serenetaumaturgo.com.br, em agenda, que lá na agenda tem todas as explicações. Até o dia 20 tem um preço promocional para vista e para prazo muito legal, gente. Então, assim, eu queria deixar esse recado para vocês, para que vocês pensassem, né, nesse movimento, porque isso é um trabalho individual. Quando eu estou em paz, eu semeio a paz, eu ressoo paz, né? Quando algo me desequilibra, eu tenho que imediatamente resolver esse conflito. Eu não posso deixar isso perdurar. Eu me indispus com alguém, na mesma hora eu tenho que ir lá resolver isso. Eu não posso deixar acumular. Porque isso é que gera doença, porque isso é que nos tira do equilíbrio. Foi dado o recado, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Então, diante desse movimento, eu queria tirar as nossas cartinhas de hoje com todos que estão aqui. Deixa eu ver quem entrou aqui. Érica, Carla, oi, Rô, querida, minha parceira de constelação. Raíssa, quem é? Aqui, Valéria, Elisa, muito bom, muito bom. Luli, bom, gente, alguma pergunta sobre essa questão de paz e conflito, né? Oi, Carlinhos, seja bem-vindo. Acabamos de fazer uma abordagem aqui sobre a paz, onde ela mora e como a gente desenvolve isso. E agora eu queria tirar uma invocação para nós. Vamos lá? Primeiro eu quero fazer... Ninguém tem dúvida? Não faz mal, depois de você ver o início. Vamos entrar aqui na nossa invocação de abertura para que a gente possa tirar uma cartinha, né? Para esse momento que a gente está precisando de paz no nosso coração. É muita informação, é muito tumulto, é muitas verdades paralelas, é muito fake news, é muita informação distorcida e a gente tem que ficar, no eixo para não deixar que essas coisas nos desequilibrem, ok? Então vamos lá. Vamos pedir aos nossos mestres, e depois da invocação eu queria fazer uma pequena meditação com vocês. Mantenham-se aí. Então, respirem fundo. Fechem seus olhos, mantenham contato com essa respiração, com essa força maior dentro de cada um de vocês. Faça-se a luz. Invoco a meu ser divino pessoal, aos mestres da grande fraternidade branca, para que me concedam a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas de meu coração para o encontro com meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo
se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. A invocação de abertura nos dá essa conexão que nós precisamos para que a gente possa buscar a nossa orientação de hoje. Então mantenham-se ligados à sua estrela divina, à sua consciência superior, a seus mestres, às suas falanges, a seus aparadores, a seus anjos, aquilo que a sua crença, aquilo que traz paz para você, aquilo que traz uma proteção para você, segundo a sua verdade. Vamos sortear a carta para o grupo presente. Então, gente, peguem aí os seus livrinhos, né? Esse livrinho aqui é o livro das invocações, invocações para transformar a sua vida, e tem no meu site à venda. E a carta que saiu para nós é a carta de união de alma, gente. Proteção número 9, página 53. Para quem tem o livro, abre na página 53 para acompanhar a leitura. E depois marque para que vocês possam fazer essa semana, tá? A união de almas é uma invocação muito importante. Já não é a primeira vez que ela sai aqui. Ela nos traz esse equilíbrio pessoal da nossa polaridade, né? Então, nós precisamos equilibrar esses dois polos internos. Então, eu vou ler para vocês. União de almas. Faça-se a luz. Invoco os mestres do terceiro raio do amor divino para que o amor fecundado floresça. Que o homem e a mulher se transformem num só corpo, numa só carne, numa só alma, num só coração. Que o amor permaneça e se faça reunindo sexo e coração. Numa só expressão, num só canto, num só tom e numa só vibração. Que a pureza se instale em meu coração. Que o meu homem e a minha mulher se completem numa ligação interna, abrindo meu coração para a dádiva do amor divino. Transcendendo e unindo a minha alma ao meu espírito em unidade com o todo. Assim, será feita a vontade do Senhor em minha alma, em meu corpo, em minha mente, em meu coração. E que seja feita a sua vontade e não a minha. Está concluído. Isso vem bem de acordo com o tema de hoje, que é paz. Você não pode ter paz no seu coração se você não equilibrar o seu homem e a sua mulher. Eu não estou falando de gênero, gente. Eu estou falando de aspecto, de equilíbrio, claro, escuro, sol, né? Noite, sol, lua, noite, dia, tudo isso que existe dentro de nós, dessas bom e mal que existe dentro de nós. Pai e mãe, esses aspectos que nos colocam na criatividade e na razão, no pensamento e na ação. Isso está dentro de nós. E se nós não conseguimos equilibrar essas duas potências internas, nós não vamos conseguir a paz almejada. Então, eu queria deixar a página 53, proteção 9, união de almas. Eu queria deixar essa mensagem com vocês hoje, para que esse equilíbrio comece dentro de vocês. E mais uma vez, estou fazendo a proposta de vocês fazerem esse trabalho interno, né? Então corram, que até o dia 20 nós temos uma promoção bem bacana.
Nós temos 9 módulos de autotrabalho no Hotmart nós vamos ter muitos vídeos, né, de orientação filmados para que vocês possam olhar com calma e ver com calma. Nós vamos ter encontros de um dia inteiro de trabalho, de constelação, de dinâmicas, de autoaprofundamento. Entre modos, nós temos mais 2 encontros de 3 horas para que a gente possa se trabalhar mais, tirar dúvidas e mais aprofundamentos, fora os outros que vão ter, que nós ainda não marcamos, mas que esporadicamente possa ter. Então, eu convido vocês para que se deem de presente esse trabalho. Nós vamos começar agora em abril e vamos terminar no início de dezembro. E vamos aprender todos esses processos do campo da constelação. Entrem lá no site, fiquem atentos sobre o nosso programa, tá bom? Qualquer dúvida me falem. E não deixem de buscar esse equilíbrio dentro de vocês. Busque, por favor. A paz começa dentro de nossa casa. E a casa que eu habito hoje é o meu corpo, é a minha mente, é o meu coração. Uma boa noite para todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser, na nossa live de dinâmicas ocultas. Tá bom? Um beijão, gente!